Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Eis que a sua descendência, ela durará eternamente. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os que estão aqui podem sentar-se. Nós estamos reunidos para celebrarmos a solenidade de São José, que é pai adotivo de Jesus e é também o patrono da Igreja Universal. A teologia dos Josés na Sagrada Escritura, ela é muito bonita, porque todos os Josés aparecem, fazem o que precisam fazer e logo em seguida desaparecem. De certa forma, os Josés levam na vida aquelas palavras de Jesus: quanto a vocês, quando tiverem feito tudo o que foi mandado, dizei, nós somos servos inúteis, fizemos só o que devíamos fazer. Assim é José, o pai adotivo de Jesus, que na Bíblia tem dois pais, não sei se sabiam dessa informação, mas Mateus, na sua genealogia, diz que o pai de Jesus é Jacó. Lucas, por sua vez, quando faz também a sua genealogia, diz que o pai de José é Eli. Mas o fato é que nós sabemos que José era um humilde carpinteiro, era desposado com Maria, e a Sagrada Escritura o define como um homem justo. Justo na Sagrada Escritura é aquele que faz a vontade de Deus. O conceito tradicional que nós temos de justiça é dar o que é devido àquele que é devido. E José foi alguém que soube dosar. Apesar do seu impulso humano, como disse o Evangelho, de querer abandonar Maria em segredo, permaneceu com o ouvido aberto para a voz do Senhor, que o fez assumir a esposa e também cuidar do menino, dando-lhe seu nome, que era Jesus. E entre os povos antigos, diga-se de passagem, dar o nome a uma pessoa ou a alguma realidade significava ter aquilo para si. Por isso que Adão, inclusive no livro do Gênesis, dá nome à criação de Deus. Mas José é também o homem do silêncio. José na Sagrada Escritura não fala, não diz absolutamente nada, ele fala pelas suas mãos que trabalham. E daí também vem um outro título de São José que nós celebramos dia 1º de maio, que é o título de São José Operário. O trabalho é confiado às nossas mãos como uma extensão da obra criadora de Deus. Cada um fazendo a sua parte e ajudando a sociedade a crescer, continua o trabalho que o Senhor Deus começou na criação do mundo. Por isso, preguiça, ociosidade são realidades que não combinam com o cristianismo. Aos que questionaram Jesus porque ele trabalhava em dia de sábado, Jesus respondeu: meu pai trabalha sempre e eu também trabalho. É claro que hoje nem todo mundo é feliz com o trabalho que tem, mas eu quero chamar a atenção para a mística que existe por detrás do trabalho, por detrás daquilo que a gente faz, seja o que for.
assim como toda a criação de Deus tem a sua função, desde nós seres humanos, que temos também a nossa função na sociedade, até um pernilongo, se você pensar, o pernilongo é uma criação de Deus. Qual é a função do pernilongo? Além de nos incomodar, eu não sei, mas ele tem alguma função, né? E a gente louva ao Pai também com o trabalho que a gente exerce. O Papa Francisco, na carta apostólica Patris Corde, que foi a carta em que ele instituiu o ano de São José, ele nos ensina que dia a dia nos lembra que São José via Jesus crescer em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. No Antigo Testamento, o Senhor Deus, por meio do profeta Oséias, disse: quando Israel era menino, eu o amei. Fui eu quem ensinou Efraim a caminhar, o tomei pelos braços. Com vínculos humanos eu os atraía, e eu era para eles como os que levantam uma criancinha contra seu rosto. Eu me inclinava para ele e os alimentava, disse o Senhor Deus, referindo-se ao seu povo. Esse cuidado de Deus para com o povo, no Novo Testamento a gente vê de José para com Jesus. Com certeza nas sinagogas José ouviu durante a oração dos Salmos que o Deus de Israel, como diz o Salmo 145, é bom para com todos e a sua ternura abraça toda a criatura. José, portanto, tinha com Deus uma intimidade e depois passou essa mesma intimidade para seu filho Jesus, que certamente assim invocou a Deus depois como Abá, como sendo seu paizinho, porque também experimentou o que é ser filho através da paternidade que São José lhe ofereceu ou que São José também lhe demonstrou. A gente sabe que ninguém nasce pai, torna-se pai, é diferente. E não se torna pai apenas porque se coloca um filho no mundo, mas porque se cuida de modo responsável deste filho. E assim foi São José para Jesus. Hoje eu me pego pensando um pouco se os pais iniciam seus filhos na fé. A gente não pensa nisso, né? Será que os pais iniciam hoje seus filhos na fé? Eu, graças a Deus, tive o privilégio de crescer vendo o meu pai, que faleceu por conta da Covid. Meu pai, eu cresci vendo meu pai todos os dias antes de dormir, sentado na ponta da cama, fazendo a sua oração. Todos os dias. Enquanto morei com meu pai, eu vi ele rezando todos os dias antes de dormir. Mas eu me pergunto, quais são as famílias que hoje param para agradecer, pelo menos pelo alimento que recebem? Aliás, qual é a família que se senta à mesa para tomar a refeição junta hoje em dia? Um está no celular, outro está na televisão, e é importante resgatar esses valores. Em todas as circunstâncias da vida, São José também soube pronunciar o faça-se, assim como Maria, que disse faça-se em mim segundo a vossa palavra, assim como Jesus também no Horto das Oliveiras, que diz faça-se a tua vontade, Pai, e não a minha. O que significa dizer que São José também foi um homem bastante obediente a Deus. Quando São José recebe a notícia de que o filho de Maria será filho de Deus, o texto bíblico diz que José despertou do sono e fez conforme o anjo pediu. Depois, quando o menino nasce, o anjo lhe aparece de novo, pedindo que ele fuja com a mãe e o menino, porque Herodes quer matá-lo. Mais uma vez, diz o texto, ele se levantou ainda de noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito, ficando ali até Herodes morrer. No Egito, ele também esperou que o anjo lhe aparecesse de novo em sonho, para poder tomar o menino e sua mãe e voltar para a terra de Israel. Obediência. São José nos ensina a obediência. E é bonito perceber também essa dimensão em São José do sonho, porque o sonho é a dimensão do profundo de cada um de nós e ao mesmo tempo o inacessível. Ninguém tem acesso ao sonho de ninguém, porque de certa forma eles também dizem respeito à nossa consciência, que, como ensina Santo Agostinho, é o sacrário vivo do homem, onde Deus lhe fala e o homem escuta a sua voz. A vida espiritual de São José nos mostra não tanto um caminho que se explica, mas sim um caminho que gratuitamente se acolhe. Por isso que o pedido do anjo a São José também ressoa no coração da gente. José, não tenhas medo. O novo sempre desestabiliza, mas a vida de todos nós pode recomeçar de um dia para o outro, se a gente encontrar a coragem necessária para vivê-la de acordo com aquilo que o Evangelho pede. Mesmo que neste momento tudo pareça já ter tomado um rumo ou uma direção errada na nossa vida individualmente, como diz o Papa,
Deus pode fazer brotar flor do meio das pedras. E se eventualmente o nosso coração nos trai e quer nos censurar, no sentido de dizer que nós não conseguiremos dar os passos mais largos que precisamos, é bom a gente se lembrar do que diz a primeira carta de São João. Deus é maior que o nosso coração e conhece tudo. José é também um homem bastante corajoso. Às vezes a gente lê esses relatos da infância de Jesus e a gente se pergunta por que Deus não interviu de forma direta, já que, como Maria cantou, Deus derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Por que, por exemplo, Deus não enviou um anjo para alguém que estava lá em Jerusalém, para que se preparasse para acolher José e Maria quando Jesus fosse nascer? Por que ele não impediu Herodes, por exemplo, de matar todos os meninos? Se em determinadas situações parece que Deus não nos ajuda, isso não significa que Deus nos abandonou, mas sim que Ele confia em nós, com aquilo que nós podemos projetar, inventar, encontrar e fazer neste mundo. É aquela mesma coragem que somos convidados a ter, que tiveram os amigos daquele paralítico do Evangelho, que vocês devem se lembrar, que quando viram que não conseguiam chegar até onde Jesus estava pelas vias normais, por causa da multidão, decidiram descer o amigo pelo teto. Imaginem só, descer um paralítico pelo teto de uma casa, mas não foi empecilho, com coragem chegaram onde queriam. José também nos ensina a termos essa coragem. Algo que por fim José também precisou aprender foi aquilo, como a gente diz popularmente, que nenhum pai cria o filho para si, mas sim para o mundo. A paternidade precisa sempre estar abertas para abrir-se ao inédito, para abrir-se ao novo. Eu imagino que não deve existir nada mais prazeroso para um pai do que sentir que completou a educação do seu filho. Algo que, de certa forma, o pai só percebe quando se sente inútil, quando ele vê que o filho se tornou autônomo e é capaz de caminhar sozinho pelas estradas da vida. O pai que assim age se coloca justamente na situação de São José, que sempre soube que aquele menino que ele criou não era seu, mas havia sido simplesmente confiado aos seus cuidados aqui na terra. Talvez seja isso que Jesus dê a entender quando diz: a ninguém na terra chameis de pai, porque um só é vosso pai, o que está no céu. Talvez por isso a Bíblia não nos conte quando foi que José partiu desta vida. O importante é que São José cumpriu a sua missão. Nós queremos então, neste momento, falando de paternidade, trazer à memória todos os nossos papais, vivos, também já falecidos, agradecer-lhes por terem sido quem são, os que estão vivos, ou quem foram, aqueles que já partiram, para todos nós. E ao mesmo tempo agradecer a São José por nos ter deixado este exemplo tão bonito de pai, de trabalhador, de místico, de coragem, enfim. Como nós cantamos no hino de São José no começo da missa, só nos resta de fato dizer: São José, a vós o nosso amor, sede nosso bom protetor e aumentai o nosso fervor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.